Uhum. Eu já tô rindo. Preparado? Desculpa, Meu, quer gravar com os amigos não dá, né? é foda. Então vai. Então vai. Fala galera, bem-vindos ao canal Alemanha 2 e a Alemanha 2. Ih! Não consigo. Vai. Tá, vamos direitinho. Vai. Parou de Ó. arreganho. Urup, urup. Fala galera, bem-vindos ao canal Alemanha 2 e ao Alemanha 2 Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni. Eu sou a Thaís. E eu sou a Laísa. Ai, eu sempre quis falar isso. Então hoje nós estamos aqui com a presença da Laísa, que aceitou ser a nossa convidada do nosso podcast Alemanha 2 Podcast e também do nosso quadro no YouTube Alemanha Zusammen. Se você ainda não nos segue, não conhece nosso trabalho, segue a gente lá no YouTube, a gente também tem Instagram e a gente também tem TikTok. Então tudo é @Alemanha 2, segue a gente lá. A Laísa vem aqui então ser a nossa convidada do mês de abril. E muito obrigado, Laísa, por ter aceitado o nosso convite e pode se introduzir então para a galera aí. Gente, eu que agradeço. Não esqueçam de seguir no Spotify também, tá? Que o Giovanni não falou. Isso também. Então tá, gente. Eu sou a Laísa. Eu tenho 30 anos. Eu tenho a minha formação em biotecnologia. Eu fiz o meu mestrado, o meu bacharelado, o meu mestrado lá no Brasil. E eu vim para a Alemanha há 3 anos atrás. Foi em maio de 2020. Tá quase fazendo 3 anos. Eu sou de Porto Alegre. Ai, meu Deus, essa hora de a gente se introduzir, a gente nem sabe o que falar, né? Eu sou casada com um brasileiro também, e ele também tá aqui na Alemanha comigo, e acho que é isso, por Foi uma boa enquanto. introdução, tá tranquilo. Bom, então, vamos ver. Já faz 3 anos que você falou que você tá aqui. Isso. E por que que você veio pra Alemanha? Por que que você decidiu vir pra cá? Você já Bom, tinha vindo pra cá antes? Como é que foi? não, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil, na verdade. Eu sempre morei em Porto Alegre. Mentira, eu morei 3 meses em São Paulo, mas eu majoritariamente nunca, sei lá, fui para os países da América Latina. E em 2018, 2019, eu estava no meio para o final do meu mestrado e eu não queria fazer doutorado no Brasil por motivações políticas, na verdade, porque acho que todo mundo acompanhou os cortes da ciência e da educação no país durante esse período. E eu sabia que eu não queria continuar no país, só que eu não sabia para onde que eu queria ir. E nesse momento eu estava namorando, que atualmente hoje é meu marido, uh, e a gente começou a procurar algumas vagas para fora do país, e um dos critérios era que fosse bom tanto para mim quanto para ele. Ele é da área da computação. Uh, Então, pra escutem o ele já não podcast é de. tão difícil, né? Escutem o podcast de março, que. Boa, com- gostei que a Laísa já ajuda a divulgar tudo nós escutem o aqui. podcast de março sobre computação na Alemanha. E a gente escolheu 3 países na época, que foi o Canadá, a Holanda e a Alemanha. E deu o acaso que o Vitor, que é o meu marido, ele acabou arrumando emprego na Alemanha. E ele veio. Ele veio primeiro que eu, porque, como eu disse, eu estava terminando o mestrado. E foi bem engraçado, porque eu lembro que na época eu pensei bastante que eu queria ir para o Canadá, porque era inglês, ou para a Holanda, porque na minha cabeça também era mais inglês, sendo que não é holandês, mas tudo bem. E eu lembro que quando foi escolhida a Alemanha, eu até pensei, putz, tem que aprender alemão. E muitas pessoas falaram para mim, e nós vamos chegar lá provavelmente durante o podcast. Muitas pessoas falaram para mim do tipo, mas a Alemanha é um país super internacional, pode ir sem alemão, pode ir só com inglês. E acho que muitas pessoas já falaram aqui o quanto isso é mentira, e de fato é. Mas eu gosto bastante da Alemanha, de qualquer maneira, e foi assim que a gente acabou parando aqui. Uhum. E o Vitor, ele veio em 2019, eu acabei vindo em 2020, eu vim em maio. Minha viagem, na verdade, ela estava planejada para ser em março, mas acho que março de 2020 todo mundo sabe o que aconteceu. Sim. Aham. E infelizmente a minha viagem ela foi prorrogada. E no primeiro voo que eu tive a oportunidade de vir para a Alemanha, eu vim e esse voo foi em maio. Então, Entendi. Deixa eu só fazer uma pergunta. Por que que vocês selecionaram esses 3 países, assim? Teve algum critério? Ou sei lá, vocês já gostavam desde antes por algum motivo? foi mais por perspectiva de emprego, assim mesmo, sabe? Porque, obviamente, quem é da computação, claro, a Tech tá passando por uma recessão agora, todo mundo tá sendo demitido e tal,
Não sei se vai ser verdade até quando esse vídeo sair, mas no momento tá acontecendo isso. E a gente pensou na prospecção mais para mim mesmo, sabe? Do tipo, tá, o Vitor vai conseguir arrumar emprego, não importa onde, ele também consegue trabalhar remoto, mas a Alemanha é um grande lugar para biotecnologia. Uhum. Para vide a vacina da Covid, que foi a Pfizer junto com a BioNTech. A BioNTech é uma empresa alemã e eles têm muito investimento, eles têm muita vaga aberta, inclusive, e tem outras empresas daqui, tem a Bayer, tem empresa farmacêutica, tem... Não vou ficar falando o nome de empresa que não tem ninguém patrocinando o canal, então não vou dar propaganda também para eles, mas tem bastante empresa de biotecnologia, então foi mais no sentido de carreira mesmo que a gente Uhum. pensou nesses 3 países. Tá. Tem a Suíça também, mas o problema da Suíça é complicado, porque a Suíça, para te conseguir emprego lá, tu precisa ser cidadão da União Europeia, basicamente. Então, no meu caso, eu não tenho passaporte europeu, então, para eu ser contratada na Suíça, na minha situação atual, é basicamente impossível. Uhum. E daí, quando você veio pra cá, né? Você falou que o Vitor veio antes e daí você veio depois. Isso, Então, você veio a princípio porque você era a mulher dele ou você já tinha também já conseguido alguma coisa, né? Porque atualmente você faz doutorado, né? isso. Então, você já tinha Ah, conseguido, você conseguiu quando você veio pra cá. não, eu terminei meu mestrado em janeiro de 2020 e eu já estava aplicando para algumas vagas aqui na Alemanha. E eu fiz uma entrevista, na verdade, e ficou entre 2 pessoas. E a professora me falou, eu optei pela outra pessoa porque ela já estava aqui na Europa. Ah, E putz. Putz. isso tudo bem, aconteceu. E acabou, eu consegui emprego quando eu cheguei aqui mesmo. Quando eu cheguei aqui em maio, eu consegui eu comecei no meu doutorado em setembro de 2020, foi relativamente rápido, na verdade, dado todas as condições de Covid na época e tudo mais. Mas eu não sei se eu tive sorte ou se eu só. Eu não sei, eu apliquei muito. Eu lembro que eu mandei muito currículo, eu mandei muita carta. Eu procurava emprego principalmente no LinkedIn, no Job Vector e no Glassdoor. Então, eram Uhum. os três sites que eu utilizava. E toda vez que abria uma vaga, eu lia se tinha alguma coisinha a ver com o que eu fazia. Às vezes eu não preenchia todos os requisitos, mas eu achava que era interessante e eu aplicava de qualquer maneira. Claro, eu também não aplicava para coisas que eu não gostava de fazer ou que eu não gostaria, mas se eu via que eu preenchia 2 ou 3 critérios, não, acho que. E foi assim que eu consegui o meu doutorado ali na Ruhr-Universität Bochum, E que é a como que mesma universidade de foi? vocês. É. É. E como que foi esse processo, assim? Porque daí tá, você disse que você, né, ficou vendo bastante online ali, daí você se aplicou, teve alguma entrevista, teve... Como é que foi esse Sim, processo para eles te aceitarem? sim. Eu fiz uma entrevista online na época. Eu enviei o e-mail para a secretária do meu chefe, eu enviei meu currículo, uma carta de motivação. Nem lembro se eu mandei mais alguma coisa, acho que eu mandei isso, que é geralmente que eles pedem. Ah, carta de referência também eles me pediram. E eu fiz uma entrevista, foi uma entrevista de emprego, assim, não é comparável com o Brasil, porque no Brasil tu faz esses processos seletivos, né? Tu faz o processo de seleção para mestrado e doutorado. E aqui na Alemanha, eu não sei se em todas as áreas são assim, tá? Mas pelo menos na minha área, eu tive uma entrevista de emprego, o meu chefe me perguntou, ai, como você se vê daqui 5 anos? Sei lá, nunca pensei nisso, mas foi o tipo de pergunta que aconteceu. E ele me perguntou do tipo como que eu resolvia problemas no laboratório, como que tinha sido minha trajetória. E essa vaga ela também foi desculpa, a vaga não, a entrevista ela foi toda em inglês, ela não foi em alemão, só para já dar um Seria a gancho minha aí. Uhum. próxima pergunta. Já para dar um gancho, né? Que a minha vaga ela é totalmente em alemão. Em alemão, Em não, Em desculpa, em alemão. inglês. inglês. Uhum. É. É que, na verdade, todos os meus colegas são alemães, eu sou a única pessoa internacional, então acaba rolando muito alemão, mas não comigo. Uhum. Uhum. O E oficial, né, a língua oficial mesmo é inglês. Você vai ter que escrever sua Isso, tese em inglês, tudo mais. tudo em isso. inglês. Tudo inglês, tudo inglês. Foi bom que você mencionou também que na sua aplicação você enviou para a secretária, né? Não foi direto para o Isso. professor, né? Que também é Não uma foi diferença, direto. né? Igual você mencionou que geralmente de área para área vai ser diferente. Por exemplo, na nossa área da química, a gente enviou direto para o professor.
Não teve contato com a secretária, mas a secretária foi só pedir para organização de Foi documentos posterior, não e tudo foi esse mais. contato inicial. É. Uhum. Eu E não sei, na verdade, talvez. Eu lembro que o e-mail que eu enviei era um e-mail administrativo geral do laboratório, e quem me respondeu do tipo, recebemos a sua aplicação, foi a secretária. Talvez não foi ela que selecionou, acho que, obviamente, não foi ela, na verdade. Deve ter sido o meu orientador, uhum, mas não foi pro professor que eu mandei direto. uhum. Para essa vaga em específico, porque é verdade, agora parando para pensar, as outras vagas eu enviei direto pro professor Ah, saquei. também. É, Hum. mas pelo menos então, tá vendo? O que É você uma fez um pouco possibilidade, diferente né? foi bom. É. E como é que funciona ali para você? Você tem alguma bolsa de estudo? Você é contratada? Como é que é? Você teve que fazer a aplicação depois desse processo, até tentar achar o seu dinheirinho? Então, essa vaga, na verdade, eu sou contratada como pesquisadora e eu tenho uma vaga que é da universidade. Então, eu tenho um contrato que ele é pago pela tabela dos servidores públicos aqui da Alemanha, que ela se chama TVL em português. E eu tô dentro de uma taxa, desse serviço público onde os, os alunos não, mas os contratados, os pesquisadores da universidade se encaixam nessa categoria. E, na verdade, eu recebo salário para fazer essa pesquisa, para ser pesquisadora. Às vezes a gente sobrepõe o conceito de achar, eu estou ganhando para fazer o meu doutorado. Na verdade, a Alemanha, a gente faz doutorado em paralelo, o que, no fim das contas, a gente está sendo pago para fazer um doutorado, mas, em teoria, a gente está sendo pago para ser pesquisador. Então, eu tenho um salário, na verdade, correspondente a 25 horas semanais, e as minhas outras 15 horas, digamos assim, seria para o meu estudo do doutorado. Uhum, Uhum, uhum. No meu programa de pós-graduação, eu não preciso fazer aula, eu não tenho disciplina. Eu posso acumular créditos por disciplina, mas não é obrigatório. Eu posso acumular créditos indo a congresso, apresentando pôster, supervisionando alunos, participando de seminários, não necessariamente seminários como aula, mas seminários de tipo assim, de laboratório, de discussão de paper, essas reuniões semanais que a gente geralmente tem uhum. no laboratório para discussão de projeto, ela também ela é considerada na contagem dos credit points, dos pontos de Uhum. crédito, para poder se graduar. Mas você Acho não que é isso. precisa, né? Não é Não. obrigatório fazer isso, mas assim, conta mais, né? Tipo assim, quando eu fui contratada, eu fiz o processo em paralelo de aplicação para a escola de doutorado. Então, Uhum. tem muitas pessoas que, por exemplo, elas têm esses contratos de 3 anos, que geralmente são 3 anos na nossa área, mas tem muita gente que tem esse contrato, mas, por exemplo, não está numa universidade, como nós estamos numa universidade, mas, por exemplo, tem o Max Planck Institute, que é uma instituição grande aqui na Alemanha, tem algumas Uniclínica, que é tipo. Eu não sei se hospital de clínicas é uma coisa que tem em todos os lugares do Brasil, mas eu acho que Tinha sim. no Uhum, pode Paraná, ser, eu no acho que Paraná É, tinha. tinha. pois é, tem em Porto Alegre também, mas, tipo, tá vinculado à universidade, mas não é uma coisa bem universitária, Uhum. sabe? Então, tipo assim, só que essas pessoas precisam de uma universidade para emitir o diploma. Sim, Então, muita sim. gente, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que elas fazem o projeto delas, elas têm esse contrato de 3 anos, elas desenvolvem um projeto, elas escrevem uma dissertação e elas só vão na universidade e falam: olha, eu tenho uma tese e eu preciso do diploma. E eu Uhum. tenho isso aqui de pontos, tipo, dos credit points, eu consigo entrar nesse programa, eu preciso de um professor para assinar esse meu diploma, digamos assim. Uhum, O que ali na RUB não, a gente acaba fazendo tudo meio junto, porque a gente já está dentro da universidade, né? É, porque a Mas universidade já existe, faz isso, né? existe essa possibilidade de tu ter, por exemplo, o contrato de 3 anos e tu não ter um doutorado no fim das contas. E tu trabalhou 3 anos, tu adquiriu 3 anos de experiência dentro da universidade, mas tu saiu sem o título, o que é meio idiota, porque se tu já tá ali, já aproveita e já faz, faz, né? entendeu? Aham. Vai Né? Tu já gastar tá para pesquisando, depois fazer mais três. tu já tá ali, né, sofrendo no projeto, se frustrando muitas vezes, né, ou Ou passando evoluindo, perrengues, né? evoluindo como pessoa durante esses... Então, né, para não sair feia no podcast, a gente tem que falar assim, É. mas, mas então acaba acontecendo dessa maneira, né? Aham. E como é que é a tua rotina de laboratório, assim?
Você faz, tipo, você tem que ficar na bancada, você tem que ficar lendo mais? Como é que é essa rotina do biotecnólogo, se é assim que fala? É? Biotecnologista. 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 Biotecnólogo é o técnico. Aí, ó. A Ah, pessoa Aí, ó. sendo Desculpa, sempre chata. então. aprendendo, né? A pessoa sendo chata. A minha rotina de laboratório, na verdade, é como se ela fosse no Brasil, entendeu? Mas eu noto que, pelo menos os laboratórios nos quais eu trabalhei no Brasil, eles eram mais flexíveis, no sentido de não bate ponto, não é que não bate ponto, eu também não bato ponto aqui, mas era bem mais flexível no Brasil, sabe? Tipo, às vezes tinha várias pessoas que, sei lá, 2, 3 vezes por semana para o laboratório, e aí em paralelo ficava em casa ou fazia outras coisas, ou o tempo de dedicação era diferente, digamos assim. No Uhum. Brasil também o doutorado ele é 4 anos, ele tem um ano a mais, né, comparado com o doutorado padrão daqui, que geralmente são 3 anos, mas pode ser prorrogado. Mas a minha rotina, eu geralmente chego, tomo meu café, que é a coisa mais importante de se fazer no laboratório, né, para acordar e começar o seu dia. E eu tenho os meus experimentos planejados, eu vou para a bancada, eu tenho bastante tempo de leitura também, ou que eu deveria fazer leitura, pelo menos. E eu tenho a discussão de dados com o meu orientador, eu levo esse projeto para congresso, eu tenho essa troca científica. Eu também, na verdade, eu participo de uma, como é que se traduz isso? De uma Research and Training Group aqui na Alemanha, que são tipo alguns grupos que, pelo menos no Brasil, eu não lembro de existir isso, que são pessoas de uma determinada área, tipo alunos de doutorado de uma determinada área que fazem parte desse É como se fosse tipo uma uh, comunidade, né? Eu não sei também a não é bem comunidade, mas português. tipo assim, tem por exemplo, no Brasil, quando os professores aplicam para um financiamento era a palavra que eu Hum, queria. Tipo, estão dentro de um financiamento e, por exemplo, esse financiamento dá direito a 20 alunos de doutorado, entendeu? uhum, E aí esse programa é sobre um projeto X e tem 20 pessoas que fazem esse projeto, mas não necessariamente elas estão no mesmo laboratório ou até na mesma universidade. Então, Hum, eu participo de uma escola assim, aqui em Bochum, e por um acaso essa escola é só de Bochum, não tem de outras universidades. E isso é bem legal, porque isso, ainda mais para gente que é imigrante, a gente chega aqui e a gente não conhece ninguém. Geralmente no Brasil a gente tem o nosso bacharelado, a gente tem o nosso mestrado ou até o nosso doutorado, mas geralmente a gente já conhece alguém ou conhece uma pessoa ali, tu não te sente tão perdido. E a vantagem dessas escolas é porque a maioria das pessoas elas já são internacionais, porque esses financiamentos eles têm incentivo para contratar estudantes internacionais. Então a gente acaba meio que formando, vou acabar usando a palavra que eu tinha falado que não era antes, mas a gente acaba criando essa comunidade mesmo entre nós. E isso é bem interessante, assim, isso é bem diferente do Brasil. Eu lembro que a gente não tinha isso no Brasil. É porque eu acho que no Brasil é muito diferente, porque no Brasil é meio que você recebe o financiamento lá das agências que são do uhum. Brasil inteiro, né? São agências muito amplas, Uhum. assim, né? Que é a CAPES, o CNPq e a FAPESP, se você tá no São Paulo, em São Paulo. Então, Sim. aqui tem muito esse negócio de você aplicar para projetos, né? Que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, realmente. Exatamente. Aqui eu vejo essa diferença e eu não. Quando eu fui contratada, eu não fui contratada direto nesse programa. Eu me associei depois, na Uhum. verdade. Ah, Porque então eu também é entrei uma como possibilidade, pesquisadora. né? De Isso, você isso. entrar depois, não precisa obrigatoriamente Ao começar longo, já no ao, começo. ao longo, ao longo do meu projeto, o meu orientador, ele se deu conta que eu me encaixava nessa escola. E aí ele me sugeriu para aplicar. Eu também tinha colegas no laboratório que faziam parte. E eu fiz uma carta de motivação e eles avaliaram e falaram: não, tu tá no perfil, seja bem-vinda, você faz parte da comunidade agora. Então Uhum, isso é que bem legal. legal, porque, por exemplo, eu tenho financiamento para fazer uma troca de laboratório por 3 meses, que é pago por esse grupo que eu participo. Então, se Uhum, eu quiser ir para o Brasil fazer pesquisa por 3 meses, se tiver sentido para mim, eu posso ir, que é financiado. Eles uhum, também financiam um congresso, então tem alguns treinamentos também que eles financiam.
Esqueci o nome agora da porcaria do treinamento. Ai, não vou lembrar. Mas tem um treinamento que é bem importante para quem quer ir. Eu não lembro, desculpa, Não tem problema. que é, que é um treinamento que é bem importante para quem vai trabalhar em indústria depois. Que é bem caro e eles fazem dentro desse programa Pô, de que legal. graça para os alunos, entendeu? Pois é, e daí tu já sai certificado, o que é bem legal. E acaba te dando um up no currículo também, até para quando tu for aplicar depois para a indústria ou para um pós-doc ou o que seja que tu vai fazer na tua carreira, né, depois. Uhum. Que massa, velho. Caraca. Imagina, é um negócio caríssimo. E daí você ganhar ainda, tipo, ganhar, Sim, né? Você tá fazendo parte da comunidade. E comentando sobre é. diferenças, puxando já o papinho dessas diferenças e tudo mais do que você comentou, tipo, no Brasil não tem tanto, aqui tem mais isso do que aquilo. Você sentiu muita diferença quando você pisou no laboratório aqui na universidade e falou assim, pô, nossa, isso aqui não tem no Brasil, isso aqui nunca vai ter. Sentiu muita Ah, diferença, né? então, é engraçado, na verdade, isso, porque eu vim de um laboratório, eu fiz meu bacharelado na URGS, né, que é a federal, mas eu fiz o meu mestrado na privada, eu fiz na PUC. E por um acaso eu trabalhava num instituto na PUC que era um dos melhores do Brasil, em sentido de equipamento. Então, eu senti meio que foi um downgrade. Eu não melhorei a minha situação falando de equipamento e de Uhum. laboratório e dessas coisas. Então foi bem, obviamente a gente tem a questão financeira do Brasil, que é, por exemplo, as coisas demoram para chegar porque tudo é importado. Quem trabalha na área de pesquisa, química, biologia, sabe disso, que no Brasil a gente pedia um reagente para trabalhar e levava 3, 4, 5 meses. Tu tinha que planejar um experimento para daqui 6 meses e quando chegava, né, o reagente, porque às vezes se perdia na Receita Federal, não sei se na Receita Federal, mas nesses órgãos regulamentadores. E quando eu cheguei aqui no laboratório, eu notei que ele era mais novo, ele era mais renovado, mas eu senti falta da quantidade de equipamento que eu tinha. Óbvio que essa é a minha situação em Aham. específico, porque eu vim de um lugar muito privilegiado já no Brasil. Uhum. O laboratório que eu trabalhava era um laboratório, na verdade não era nem um laboratório, era um instituto, então nós tínhamos 5 laboratórios, eu acho, se eu estou contando direito, compactados, então era um baita de um instituto, então a gente tinha tudo, 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 e uma coisa que eu sofri bastante quando eu cheguei aqui foi essa questão de colaborar, porque a gente tem o nosso laboratório e aí eu tenho que mandar, se eu quero analisar meu reagente, meu produto em um equipamento X, eu tenho que falar com o fulano. Se eu tenho que falar com o equipamento Y, eu tenho que falar com o ciclano. E isso foi uma coisa que eu tive muita dificuldade no início. Eu não tenho dificuldade para falar com pessoas no geral, mas isso me trouxe uma ansiedade muito grande no início. Mas isso é dado ao contexto que eu vi de um laboratório que tinha tudo, Uhum. Uhum. que a Uhum. gente, por exemplo, tinha um laboratório de química onde era tudo sintetizado ali e ele era, o composto ele era todo analisado ali porque a gente tinha muitos equipamentos para isso. O que não é o caso aqui. O meu laboratório é relativamente simples, em questão de equipamento, em questão dessas coisas. Então eu senti essa diferença. Por outro lado, como eu comentei, no Brasil às vezes as coisas demoravam muito para chegar por questão de importação. E eu tive uma situação que eu sempre comento, que eu comecei a trabalhar numa segunda, e eu lembro que eu planejei um experimento. Na terça-feira de tarde, eu pensei, eu preciso comprar tal coisa. Eu mandei mensagem para a secretária e falei, olha, eu preciso desse reagente. E ela disse, tá bom. E ela encomendou, e eu pensei, daqui um tempo eu penso nele, porque sempre foi assim o meu planejamento experimental. E na quarta de manhã eu cheguei no laboratório, ele estava em cima da minha mesa. E eu olhei e eu disse assim, eu não sei o que fazer com isso, porque eu nem tinha planejado ainda. Eu sabia que eu Pô, precisava, mas eu demora não um tinha pouco feito. mais, né? Caramba. Tipo assim, e eu pensei, poxa vida, se tudo chega nessa velocidade, a gente acaba conseguindo fazer ciência com muita mais facilidade aqui. Porque a gente consegue comprar as coisas mais barato e elas chegam muito mais rápido. Então, o teu fluxo de trabalho ele é muito mais acelerado, entendeu? Comparado com o Brasil. A gente tem um ritmo no Brasil, pelo menos na minha área, que a gente vivia fazendo gambiarra com tudo. Porque era
Tu tinha que fazer gambiarra com as coisas, tu queria Uhum. que funcionasse, Senão, porque eu Sim. demorava, Trava. ou quebrava, ou não tinha dinheiro, e aqui eu não preciso disso, sabe? Eu tenho kit para fazer a extração de alguma coisa que eu quero, eu tenho reagentes que chegam no outro dia na minha mesa. E eu me peguei esses tempos reclamando, porque o reagente tinha demorado uma semana para chegar. E eu falei, mas que absurdo, eu pedi já faz uma semana. Ah, E aí eu pensei, ai Sim. meu Deus, a gente não pode, a gente tem que lembrar das nossas origens, né? Porque se algo Acostumou chegasse agora, uma né? semana no Brasil, sim, que é muito bom a gente se acostumar Sim. com o Coisa confortável, boa, né? né? É muito fácil, Então, né? com certeza fazer pesquisa fora é bom. Fazer pesquisa, pelo menos aqui na Alemanha, eu não posso dizer para outros países, né? Mas com certeza tem seus privilégios. Sim, Tem seus privilégios. legal. Mas legal saber esse negócio do laboratório também, porque pra gente, pelo menos, foi um choque, assim, muito incrível, porque a gente não tinha, nossa, nem metade das coisas que os caras têm aqui. Então é legal É, saber que também existem, né, coisas tão bem infraestruturadas no Brasil também. Não que o nosso sim. não tenha, né, no Brasil. Ele era ok, mas não tem a Sim, sim, mas quantidade de não equipamento que tão, tem aqui, não tinha né? tanta A infraestrutura diferença quanto é É, eu, aqui, né? gigantesca. eu acho que tem coisas que, de novo, né? Eu vim de uma universidade, no meu mestrado, eu fazendo uma universidade privada, e a gente tinha financiamento de indústria, a gente trabalhava para sintetizar possíveis candidatos a fármacos. Então tinha muito dinheiro entrando da indústria, né? Uhum. Então, isso eu sei que não é a realidade brasileira numa universidade. Isso não é Sim, realidade, sim. então eu sei que era uma situação de privilégio a qual eu vivia e que eu contava para as pessoas, elas diziam: "Nossa, sério que é assim?" Eu dizia: "Sério, sério." Que bom Então, que assim, você É. passou por isso, é. o meu choque de laboratório, na verdade, foi sair da federal para privada dentro do Brasil. Uhum, uhum. Não foi vindo para a Alemanha, na Sim. verdade, o meu choque. E deixa eu te perguntar outra coisa agora relacionada à sua pesquisa. Vocês também na biotecnologia, é biotecnologia, né? Isso. Tá. É porque agora não, biotecnólogo é o técnico, biotecnologista é a pessoa que é biotecnóloga. Tanto a profissão Tá. é biotecnologia. Biotecnologia. Vocês também têm que publicar Uhum. muito artigo, assim, ou vocês não se preocupam tanto com artigo? Porque, tipo, só para Eu acho que contextualizar, só rapidinho, só para contextualizar, porque na química a gente precisa, tipo, quanto mais artigo você tem, pô, cara, é muito bom. É isso, tá? A revista é super, o impacto é super alto, não sei o quê. Na biotecnologia também tem isso ou não? sim, isso é importante, a publicação ela é importante, mas claro que a gente tem que pensar para que a gente quer essa publicação, né? Se a pessoa vai, né, ir para um lado mais acadêmico, a forma de tu comprovar essa tua experiência geralmente é por artigos. Inclusive, eu comecei a ver algumas vagas de indústria. Só para dar um contexto, eu estou quase terminando meu doutorado, não quase, mas eu estou mais para o final do que para o início. E eu já comecei a dar uma olhada no mercado por aqui para ver como que as coisas são. E eu comecei a perceber algumas vagas na quais elas, além do teu currículo escrito, que tu manda, tipo, tem experiência nisso, naquilo, naquilo lá, eles começaram a pedir publicações para Uau. provar que tu tem realmente conhecimento naquela área. E isso me surpreendeu, porque eu era uma pessoa que eu pensava, eu não preciso me estressar tanto com publicação, porque eu vou ir para academia, eu vou ir para a indústria. Eu tenho esse desejo de ir para a indústria, então eu sei que isso não é relevante. E eu me peguei enganada, eu comecei a perceber que isso não é mais verdade. Então, a publicação ela também é importante na minha área. Não, Ah, bom E legal, saber. na bom indústria saber. também. Sabia não. Sim. É, Nossa. Às vezes pode não foi ser, bem. talvez, tão importante, né, quanto na academia, né? Às vezes você quer, sei lá, virar professor, né? A quantidade de artigos que Sim, você tem, né? O fator de impacto, às vezes algumas coisas, assim. Às vezes a indústria quer mais sim. focar para ver se, tipo, tá bom, você trabalhou realmente com isso, né? Como é que foi? Né? Às vezes eles não são, Eu não talvez, sei tão se é uma. críticos nessa partezinha, mas é legal saber que tem, né? Porque a minha ideia também é de que a indústria nem tá nem aí se você publicou artigo ou não. Eles estão aí, sim. Bom Por saber. in... pro meu infortúnio, que não estava tão preocupada com publicação, sim. Eu vi várias vagas, várias. Não foi uma ou duas, foram várias vagas falando, tipo. E eles não. E é engraçado que eles não escrevem do tipo, artigo, provar artigo publicado. Eles botam, tipo, track of record of experience.
E daí eu fui pesquisar o que era um track of record. E daí eu disse, é a publicação. Entendi. É mostrar que tu participou daquele projeto e que tu fez isso. Eu fiquei tipo... E deixa eu Olha, te entendi. perguntar uma Então, outra sim, ele é coisa. importante. Já linkando também com essa parte, né, que você disse que você já começou a dar uma olhada nas vagas e tudo mais. Como é que é o mercado no sentido de idioma para sua área? Você vai precisar do alemão para você trabalhar ou você acha que só inglês vai ser suficiente? Resposta curta, não precisa de alemão para empresas internacionais. Uhum. Resposta longa, sim, precisa de alemão. Boa parte das vagas que acabam aparecendo, elas pedem os dois, na verdade. Quando a vaga está escrita em alemão, tu já sabe que tu tem que ter alemão, obviamente. E quando a vaga está em inglês, não necessariamente é só inglês que tu precisa. Às vezes tu tá lendo lá os requisitos da vaga e ele fala, bom conhecimento de inglês e alemão desejado, não é ou alemão é um plus. Então, algumas vagas têm escrito que se a pessoa está disposta a aprender a língua, eles também contratam. Algumas falam de conhecimento básico de alemão, tem de tudo, assim. Eu conheço pessoas que não falam um oi em alemão e que trabalham aqui em indústria, que fizeram doutorado e que trabalham em indústria, mas eu, pessoalmente, eu acho muito difícil tu conviver, eu acho que eu não sou a primeira falando isso aqui, e não vou ser a última, Hum. que a convivência, a tua integração na Alemanha, ela não é tão fácil se tu não tem a língua. Tu pode não precisar dela no teu trabalho, porque tu está num ambiente universitário ou industrial, mas o caixa do mercado não vai falar contigo em inglês. Teu Uhum. médico não vai falar contigo em inglês. A pessoa no trem, quando vai olhar o teu ticket, ela até sabe falar inglês, mas eles não vão falar, porque eles Uhum. estão na Alemanha, a língua da Alemanha é alemão. Sim, E a gente tem que ter se isso na cabeça adaptar também a quando a gente isso. vem para cá. Sim. A gente tem que ter isso na cabeça. E é difícil. Eu não falo alemão. Aliás, eu entendo Ah, mais ou diga o menos. quê? Fala assim. Já puxa o gancho, então, já puxando o gancho, explica aí. Aham. Você veio pra cá sem ou com o alemão? Você aprendeu aqui? Como é que foi? Conta aí pra galera, que eles não sabem, eu acho. Ah, então, como eu falei, o Vitor ele veio antes para a Alemanha. Ele veio em setembro de 2019. E o Vitor fez poucas aulas de alemão antes de vir para cá, porque ele também estava nessa fantasia de que na Alemanha todos falam inglês. E eu lembro que logo quando ele chegou, ele me ligou e ele disse: Laísa, não dá, tem que aprender alemão mesmo. E eu disse: putz. E eu lembro que eu me desesperei na época, porque eu pensei: puta, eu tô terminando o mestrado, daqui a pouco eu tô indo, como que vai ser? Eu também não me sentia muito segura com o meu inglês na época. O Vitor já estava mais acostumado a trabalhar em inglês, mas eu não. É aquela coisa, a gente aprende na escola e de música, Uhum. mas o dia a dia de conversar eu não tinha. E eu comecei a fazer um curso na PUC mesmo, que tinha um curso de idiomas de alemão, e eu fiz o A1.1, o A1.2, se eu me lembro bem. Eu fiz esses dois, que foi o que deu tempo de fazer. E a professora da PUC, inclusive, um beijo, Luciana, te amo, saudades. Foi minha professora particular no Brasil, que é a minha professora da PUC, e eu consegui ir com ela até mais ou menos a metade do A2. Eu fiz aulas particulares e eu achava que eu estava bombando quando eu cheguei aqui na Alemanha. Eu disse, nossa, tô com A2, vou chegar a 1000. E eu cheguei aqui, gente, A2 não é nada, sabe? Tipo, Aliás, não é que não seja nada, mas tem É difícil muito de chão comunicar, pela é. Tem frente. muito que A falta. gente É Aham. pode falar que a difícil. gente tá nisso e não tá conseguindo se comunicar direito, não. E o A2 ele te dá alguma base, assim, tipo, tu consegue construir umas frases um pouquinho mais complexas, mas obviamente ninguém fala como no livro, né? Que é aquela Hum. frase bem clara e bem Todas as pontuada e com os palavras verbos, lindamente todas as faladas. palavras, tipo, não, e o nosso português também não é assim. Eu fico pensando, eu me peguei várias vezes pensando, quando as pessoas aprendem português e elas vêm conversar com a gente que tem vários sotaques, várias gírias, engole palavra, engole letra, é difícil, sabe? É o dia a dia, não adianta. E quando eu cheguei na Alemanha, que foi em maio de 2020, eu fiz 2 intensivos de verão na VHS, que é a Volkshochschule, aqui, que é uma escola popular, digamos assim, que não é tão cara comparada com o Goethe da vida.
Ela é mais barata, obviamente, a qualidade também não é tão elevada, mas é o suficiente para fazer a gente falar. E eu fiz 2 cursos intensivos e depois eu continuei estudando, assim. Eu fiz alguns cursos durante a noite, 2 vezes por semana. E eu tenho certificação B1 de alemão, que é basicamente o que é exigido para quando se solicita residência, não, desculpa, cidadania. Alguns trabalhos, inclusive, falar provar alemão com certificado B1. Deixa eu Então, fazer uma eu tenho essa pergunta. certificação. Pode terminar, Uhum. desculpa. Não, não, pode falar. Tá. Não, eu tenho uma pergunta em relação a esse certificado. Porque eu tô acostumado, por exemplo, com o certificado da língua inglesa, eu tinha, por exemplo, o TOEFL. E aí ele valia por 2 anos. O certificado Uhum. da língua alemã, o que você fez é o teste DAF? Ou foi outro? Não, foi o TELC. Tá, mas a validade dele tem validade ou é, tipo, indeterminada? Eu não quero falar besteira, mas eu acho que ele é indeterminado. Eu Tá, acho. legal. Eu não tenho certeza dessa informação. Uhum. Eu Não, não tenho mas tudo bem, certeza. só pra. Assim, você pelo É, menos, né, vamos ter eu certeza fiz. que tem, sei lá, 2 anos, sabe? Eu não vou falar besteira, vou dizer, ah, não, vale para sempre, e na real vale Sim, dois sim. anos. Eu realmente não tenho essa informação, mas eu fiz esse certificado, o meu marido também tem essa certificação. Para quem vem para a Alemanha com Blue Card, que é visto de trabalho para pessoa altamente qualificada, quem tem certificado B1 pega com 1 ano a menos a residência permanente. Então, ele é um certificado bom para se ter. E também para quando vai aplicar para trabalho, alguns trabalhos eles pedem essa certificação. Eu sei que alguns mestrados aqui na Alemanha também pedem B1, quando não pedem C1. Porque Uhum. geralmente é isso, eles pedem o B1, que é tipo, tá, a pessoa sobrevive, ou eles pedem o C1, que é o fluente, do tipo, não, tem que falar. Não Aham, tem um sim. meio Uhum. termo, sabe? Então, eu muito raramente eu vi certificação B2, por exemplo. Uhum. Ou é B1 ou é C1. Tá. Uhum. E sim, eu tenho essa certificação e estamos na luta aí para aprender. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Não é uma língua fácil. Eu já vi pelos podcasts, tem algumas pessoas que cresceram falando alemão com os pais, outras aprenderam desde pequena, outras aprenderam sendo jogadas na piscina sem saber nadar, do tipo pessoa que teve que dar Vai. Vai aula ou em vai, né? alemão. É. Então, tem várias situações. Assim, atualmente eu me encontro numa posição onde eu sou casada com um brasileiro, então eu falo português em casa e eu trabalho em inglês, então eu falo inglês no meu trabalho. Então, eu não sei quando que eu vou falar alemão. Eu posso falar alemão com meu gato, por exemplo, mas ele não entende também. O gato, Então, gente, É, vamos fazer um link pro gato. sim. Porque assim, gente, quem não sabe, a Laísa trouxe o gatinho dela lá do Brasil, né? Estãozinho. É, o Snowzinho. E a gente quer aí saber como é corta que pra tela uma foto do Snow. tá. Tem que mandar uma foto pra gente. E, e daí eu queria saber como é que foi isso, né? Porque eu imagino que assim, para você já viajar no Brasil, né? Dentro do Brasil já tem lá 1 milhão de coisas, se você quer levar pet, não sei o que lá. E viagem internacional deve ser 10 vezes pior. Então, como é que foi isso? O que que você tem que se atentar? O que que você teve que fazer? Então tá, então agora senta que agora o podcast começa. Tá, beleza. Agora agora a história é longa. Então, o Vitor tinha um gato no Brasil, tinha, não, ainda tem, tá vivo. E o Vitor, quando ele veio para a Alemanha, ele conseguiu a vaga em agosto, e em setembro ou outubro ele se mudou, foi muito rápido. E eu lembro que uma das primeiras perguntas que a gente se fez é tipo, e o gato? Porque o Vitor, ele morava em Porto Alegre, morava sozinho em Porto Alegre, mas ele não é de Porto Alegre, ele é do Nordeste do Brasil, quase falei Norte, quase perdi o marido por causa disso agora, mas ele é do Nordeste, então ele não tinha família no Rio Grande do Sul, e eu também estava indo embora. Então, quem é que ia ficar com o gato? Quando a gente pegou ele, a gente não tinha planos de se mudar, a gente não morava junto no Brasil, ele e o gato. E quando aconteceu, vamos para a Alemanha, então tá, então o que que tem que fazer? Uma das primeiras coisas foi tipo, ok, e o gato? Então, existe algum, existe um processo que ele é bem direto, digamos assim, ele não tem muito mistério, mas ele tem alguns passos que devem ser seguidos
e que dependendo, se tu não presta atenção, tu acaba perdendo mais tempo e isso pode prejudicar se tu vai viajar com um animal. Então, primeiro de tudo, eu vou falar agora basicamente de gato e cachorro, que é o que eu entendo, que é a mesma lei, basicamente, porque eu sei que algumas pessoas trouxeram coelho, hamster, sei lá, tem outros pets, e essas regulamentações elas não valem para esses animais, então eu tô falando agora exclusivamente de gato e cachorro. Uhum. Então, a primeira coisa para poder entrar na União Europeia, também falando da União Europeia, tá? Não sei dos Estados Unidos, não sei de Canadá, não sei de mais nada. Tô falando da União Europeia, para te poder entrar com um animal na União Europeia, o animal ele tem que ser microchipado ou tatuado para ter a identificação dele. E ele precisa ser vacinado contra a raiva. Por quê? Porque na União Europeia não existe mais raiva de doença, né? Raiva as pessoas têm, mas a doença raiva de animais não existe. Não existe aqui na Europa, então tu tem que provar por meio de vacinação que o teu animal ele não tem raiva e que ele não tem risco de desenvolver porque ele está vacinado. Uhum. Então, os primeiros passos que tu tem que fazer para um animal é tu vai levar ele no teu veterinário, tu vai botar um chip ou tu vai fazer uma tatuagem, dependendo o que for mais fazível. No caso do Snow, ele recebeu um chip, ele tem um chip que é do tamanho de um grãozinho de arroz, que fica no pescoço dele. E depois que você dá você coloca o chip, tem que dar a vacina da raiva. Ai, meu gato, meu cachorro fez a vacina 2 meses atrás. Não interessa, tem que fazer de novo. Tem que fazer Nossa. de novo. Essa data dessa vacinação, ela tem que ser após a chipagem. Não Uhum. interessa. Eu lembro que pro Snow, inclusive, eu acho que ele tinha tomado a vacina fazia uns 4 meses e ele teve que tomar de novo. Tomou a vacina, botou o chip, check. Deu a vacina, check. Espera 30 dias. Como que tu vai provar que teu animal tem vacina? Não é, porque não é, na verdade, só a vacinação, é a comprovação dos anticorpos, que eu acho que depois do Covid eu nem preciso mais explicar o que é um anticorpo, né? Uhum. Que são as células de defesa do organismo. Tu tem que demonstrar por um certificado internacional que o teu animal ele tem anticorpos contra essa doença. Então, após 30 dias, é mais ou menos o tempo que leva para ser produzido esses anticorpos das nossas células. Tu volta no veterinário. Agora, um detalhe, eu estou falando de como funciona em Porto Alegre e como funcionava em 2019, porque isso foi alterado em 2020, eu já vou explicar o porquê. Tu leva teu animal para fazer a retirada do sangue e tu faz uma certificação com o plasma de que o animal tem os anticorpos. Antigamente, existia um laboratório no Brasil credenciado que ficava em São Paulo. Essa certificação ela foi bem cara na época. Eu posso falar de valores agora. O chip foi R$ 100, a vacina foi R$ 100. Obviamente, falando de Porto Alegre 2019, Sim, sim. não sei quanto está hoje em dia. A certificação foi R$ 950. Meu Foi bem caro. Deus, que caro. Foi Porque eu bem achei que o caro. chip era mais caro. Eu achei que o chip era, sei lá, quase Não, uns o chip é 500, super assim. barato. Inclusive, pessoas botem chip nos seus animais, tá? Porque é barato e se o bicho se perder, Você dá tem, pra né? achar, Como sabe? rastrear. Então, Uhum. dá pra rastrear o bichinho, sabe? Isso não é uma prática muito comum no Brasil. E aqui na Alemanha, todos os animais, basicamente, eles têm chip ou E não é tatuagem. prejudicial pra eles, né? Tipo, não Não, é nada, eles não, não sentem nada. não, não. Ah, eles vão sentir a picada ali, né, do Não, sim, chip mas sendo assim, colocado, durante o mas dia, né? Assim, na não, vida deles, não, isso não vai não, eles não atrapalhar em sentem nada. nada. Não, não. Essa certificação foi R$ 950. E aí tem um pulo do gato. A partir do dia que tu fez a titulação de anticorpo, o dia que tu tirou o sangue, tu não, né? O veterinário, no caso, tirou o sangue do animal, enviou para o laboratório, a partir desse dia, 3 meses depois, tu pode viajar com o animal. Porque eles Hum. têm esse prazo de quarentena para entrada na União Europeia. Porque tu até pode vir com o teu animal antes, mas daí ele tem que ficar em quarentena. Até dar os Tá. 3 meses de prazo. Eu não sei o porquê disso, tá? Eu pesquisei na época, eu também não sei o porquê, mas eu sei que tem que dar esse prazo de 3 meses para poder viajar com o animal. Então aí a gente já tá num prazo de 4 meses, tá? Que foi Uhum. o chip, Exato, é. 1 mês, mais 4. Então, só para ter mais ou menos uma ideia de quanto tempo leva para isso acontecer. Após esses 4 meses, então, tá liberado para viajar. Ah, é só chegar no aeroporto com o animal? Não, não é só chegar com o bicho embaixo do braço e dizer vou viajar. Existem algumas regulamentações também em relação ao peso do animal. Se tu quer que o bichinho vá contigo na cabine, que foi o caso do Snow,
A caixa, ela tem que ter um determinado tamanho, uma certa flexibilidade, não pode ser caixa rígida, porque ela tem que entrar embaixo do banco da aeronave que tu tá viajando no dia. Então, geralmente no aeroporto, isso era uma coisa que eu nunca tinha reparado, mas às vezes eles têm umas caixas de madeira no fundo do check-in e eles vêm com aquela caixa e botam em cima do animal. E tem que entrar. Uhum. Porque se não entrar ou se ficar espaço sobrando, tu não consegue viajar com o animal na cabine. E a caixa, junto com o animal, ela tem que pesar no máximo 8 quilos. Algumas companhias autorizam até 10. Mas aqui eu fui, que no caso eu ia de TAP inicialmente, depois eu vim de Latam, por causa da confusão do Covid. As duas eram 8 quilos. Uhum. Eu consegui vir com o meu gato em cima, na cabine, porque o meu gato ele tem 4,5 kg, a minha caixinha tinha mais ou menos, a minha não, né, a dele, tinha mais ou menos 1,5 kg, então deu tipo 6 quilos no total e foi sucesso, ele viajou em cima. Para poder fazer essa viagem, 72 horas antes, tu tem que ir no veterinário, 72 horas antes da tua viagem, do teu Do embarque, embarque. do teu embarque para a Alemanha ou para outro país da União Europeia. Tu vai no veterinário, tu pega um certificado de que o animal está saudável, que ele está vacinado, que ele está desvermifugado, que ele tá, que ele passou um trocinho de pulga também, despulgado, não é despulgada a Uhum. palavra, sei lá como é que é a palavra. Ele O não tem antipulga, verme, não né? tem pulga, tá? Aham. É, um antipulga, isso. Que ele tá bom ele tá direitinho para viajar. Até 72 horas antes de viajar. Entre 48 horas e 48 e 24 horas antes do voo, tu vai, no caso de Porto Alegre, a Vigiagro, ela fica no aeroporto, no aeroporto mesmo. Eu não sei em outras cidades se fica no aeroporto, aonde que fica, mas tu tem que procurar a Vigiagro da cidade, entrar em contato com eles e falar, ó, vou viajar com um animal, o voo é tal, destino tal, hora tal, tu manda todas essas informações e daí tu faz eu ia falar, faz um termin, faz A meu Appointment. Deus, consulta, Isso aí. um horário de uma Horário de atendimento, sei consulta, lá. atendimento. um horário de atendimento, onde tu vai lá com toda essa documentação. E como o Snow, no caso, o destino dele final era a Alemanha, o certificado ele estava em português, inglês e alemão. Uhum. Já pra não ter Então, eles já problema. fazem, Legal, legal. para não ter problema de língua. Então, eles preencheram tudo lá, me entregaram esse certificado e eu Mas podia aí voar com esse o é outro animal. certificado, não é aquele que foi Esse 950, é então outro. esse é outro. Não, Aí, não, não. quanto é? Esse é outro. Esse é outro certificado. Não, esse não é nada. Esse não custa nada. Ah, não Esse é do custa. Ah, governo. que ótimo. Tá, Não, ele não custa, é só mesmo preencher papelada, porque tu tá transportando uma carga viva. tá. Então é Uhum. basicamente assim, tu não tá carregando para fim comercial, o animal é um gato, tem vacina, tem certificado, tipo, é uma papelada, burocracia, Tá. basicamente. Uhum. Ponto muito importante. Quando tu reserva a tua passagem aérea, algumas companhias tu consegue reservar pelo website que tu vai viajar com algum animal na cabine, algumas tu tem que ligar. Uhum. Mas tu nunca, pelo menos na Latam, tu não conseguia pagar com antecedência o teu animal, porque ele também paga passagem, tá? Ele não vai de graça, nada de graça nesse mundo, tá, gente? Então, na época, foram $250, que foi o preço da passagem do Snow, o que foi caro pra Nossa, bem cacete. caro, Não sei se Caramba, pode meu. falar cacete. Não sei se Pode. pode falar palavrão, desculpa. Eu ponho um pi, qualquer Mas coisa. bota um pi, mas foi bem caro, foi $250 e eu paguei na hora. Tipo, eu cheguei no aeroporto com o animal, eles botaram naquela caixinha de madeira, viram que ele entrava, pesaram ele, viu que ele tinha menos de 8 quilos, e aí ela falou, agora tu vai lá no balcão e paga a passagem dele. E aí tu Uhum. paga os $250 ali na hora. Então, Uhum. na época, a cotação estava mais de R$ 5, então, não quero nem fazer essa conta. Mas foi caro. Uhum. A caixa de transporte dele também foi cara, foi uns R$ 250 na época. É uma caixinha normal de transporte, mas só porque tá escrito que é para viagem, ela é mais cara. Já Uhum. triplica, né? Mas Já assim, triplica pelo o menos a valor. caixinha você compra, mas você tem pro resto da sua vida, né? Agora, uma passagem, Não, assim, é uma passagem, né? ele Tipo, é tá. uma vez e é isso, acabou. Exatamente, tem a caixinha. Eu acho que eu tô travando. Não, tá tudo Voltei. bem. Ah, voltou.
tá? Tá Voltei. bom, tá bom. Que mais? Dopar o animal, não pode dopar. Antigamente se dopava os animais, mas muitos deles acabavam vindo a óbito, porque pela troca de pressão, principalmente por ser um voo transatlântico, ele acaba indo numa altitude maior e isso prejudica os animais e acabava morrendo alguns animais. E na tua Então não é experiência recomendado. específica, assim, a tua com o Snow foi tranquilo? Tipo, sei lá, ficou muito Ele foi agitado? tranquilo. Não, ele foi bem tranquilo. Eu, inclusive, estava mais nervosa que ele, porque tem um momento, na verdade, lá no aeroporto de Porto Alegre, que na hora que tu faz o raio-x com o animal, tu tem que tirar ele da caixa. Tu não pode passar a caixinha, tipo, Hum. por dentro do raio-x. Tu tem que tirar ele e tu segura o animal na tua frente, tipo Simba, assim, sabe, do Rei Leão. Aham. Não pode passar com ele juntinho do corpo. Então tu passa com ele meio Simba, assim, e o gato tá meio assustado, porque ele não tá entendendo, então. Mas ele não incomodou, assim, ele não. Ele foi tranquilo. Ele. Era uma época que o Snow não sabia miar, então agora ele aprendeu a miar, então ele foi quieto o voo inteiro. Ele. Da porta da minha casa, lá no Brasil, até a minha porta, aqui na Alemanha, foram 25 horas no total. Eu tentei pegar, claro, obviamente eu peguei uma escala rápida, eu acabei pagando mais caro por isso, e ele veio a fazer xixi com 21 horas de viagem. Tadinho. Nossa. A gente estava dentro do carro com o Jorjão vindo de Frankfurt e ele fez xixi dentro do carro. Mas assim, ele não fez cocô, ele não comeu, ele tomou um pouquinho de água no voo, mas falar coisa politicamente incorreta, mas as crianças incomodaram mais no voo do que o Ah, meu gato. Então, os bebês choravam mais do que o meu gato miou uhum, durante o voo. Então foi bem tranquilo, assim, a adaptação dele foi tranquila, aqui também. que bom. E eu não sei atualmente, eu sei que o Brasil perdi esse gancho. O Brasil perdeu a certificação, tá? Nesse laboratório de São Paulo, por algum motivo que eu não sei qual foi. Ele perdeu essa certificação em 2020. Agora, em 2023, eu não sei se ele ainda está com certificação ou não, de novo. Mas eu conheço um amigo meu que foi para Nova York e ele acabou pagando, acho que foi R$ 1.700 na época, porque teve que mandar para fora do Brasil. Então, Meu Caraca, assim, é meu. Deus. caro trazer os É, bichinhos, tem que se é caro, programar, né? Tem que ter é É. consciência também. caro, é, é, ele demanda tempo também, porque num tempo ótimo vai ser 4 meses, entendeu? Uhum, uhum. Mas assim, pode ser que demore mais, nem sempre tu vai conseguir em 30 dias ir lá tirar o sangue, nem sempre vão mandar no dia. Então, se você que está nos ouvindo está planejando em trazer o seu bichinho, começa ontem o processo dele. Porque uma coisa que é importante também de dizer, esse certificado, ele pode ser revalidado. Aliás, ele não perde a validade se tu continua dando a vacina todo ano no teu animal. Então, tu Uhum. pode fazer esse certificado do tipo assim, estou no Brasil hoje, mas um dia eu quero ir para fora do país. Mas não vai ser agora, e eu também não tenho muita grana para gastar na época. Cara, bota o chip no bicho, vai lá, faz a titulação do anticorpo e vai renovando a vacina da raiva. Porque esse certificado ele não perde a validade se tu dá a vacina da raiva. Uhum. Então, tu pode ter o certificado 2, 3, 4 anos e não tem problema. Se daqui 5 anos tu resolver que tu vai viajar com teu animal, tu já tá com tudo Já pronto. tá tudo certinho. Caraca, mano. É, Ó, uma Nossa, boa dica, uma boa porque, dica. esse negócio do porque chip eu muita achei gente muito fala. legal. Porque a minha ideia, Sim, tipo, eu sabia que você tem que ter o animal chipado aqui na Alemanha, mas eu achava que você chegava com ele e que você tinha que, tipo, meio que, sei lá, tinha um prazo de nos primeiros 7 dias você tinha que chipar ele. Eu achava que você chipava aqui, não sim. que você chipava lá no Brasil mesmo. Eu Não. nem sabia Não, que faz isso no Brasil. dá para fazer no Brasil, dá para fazer tatuagem também, que bota tipo um código de barra no animal. Ai, eu acho Nossa, horrível. tadinho. Eu falei, não, coitado do bicho, eu digo, não, faz com o chip E mesmo. a Na verdade, nem tatuagem, fui você eu que fiz esse sabe processo. se o preço é igual, se é menor? Eu não sei. Eu não sei porque eu acho que eles nem ofereciam na clínica que a gente foi. Uhum. A gente, eu nem fui junto, quem foi o Vitor, né? Eu tô falando a experiência de outra pessoa. Nem fui lá, eu só carreguei o bicho. Eu só fiz o serviço sujo de trazer o animal, porque quem fez toda essa documentação, na verdade, foi o Vitor. Uhum. Então, tô tirando todo o crédito dele aqui. Uma coisa também que eu não falei, porque a minha situação, na verdade, eu fiz errado.
Mas quando tu chega com o animal aqui na União Europeia, tu tem que fazer a declaração dele. Porque tu fez toda essa certificação para chegar aqui, alguém olhar e dizer, seu animal está correto, viva sua vida feliz. E eu não fiz isso. Quando eu cheguei no aeroporto, eu passei reto pela porta. Eu cheguei tão louca, eu estava tão fora de mim, que eu cheguei, eu peguei as minhas malas, eu saí do aeroporto, e eu cheguei em casa e eu pensei, mas eu não mostrei essa documentação para ninguém. Porque a pessoa que está controlando na imigração, ela não está nem aí pro teu bicho. Ela Uhum. está te controlando, ela está vendo se o teu passaporte é válido, se tu tem um visto para entrar. Mas o certo é quando tu chega no aeroporto, tu vai entrar em contato com, tipo, a Vigiagro do país e essa pessoa vai certificar. Então, dependendo do país que tu entra, também mudam as regras. Eu lembro que eu ia entrar por Portugal, eu tive que mandar um e-mail para o aeroporto de Portugal avisando o voo que eu ia chegar. E eu tinha, tipo, um horário que eu tinha que ir lá após o meu voo e eu tinha que pagar uma taxa de 50 euros Uhum. para entrar com o animal. E na Alemanha não aconteceu nada disso. Tipo, não aconteceu nada. No E eu fim, você lembro teve um que voo direto daí. do Brasil eu fiz São Paulo, eu fiz São Paulo, Frankfurt. Alemanha. Eu não fiz, É, tá. eu não fiz, eu não fui por Portugal porque Portugal era a minha outra passagem que foi cancelada. E pois é. E aí acabou que aqui na Alemanha, quando geralmente isso tem em todos os aeroportos, na verdade, né? Que tu sai da área de bagagem e tem aquela coisa, bens a declarar, nada a declarar quando tu tá saindo do voo. E eu olhei para aquela porta e eu pensei, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para declarar. E eu passei reto. E depois eu me dei conta, é óbvio que eu tinha uma coisa para declarar, eu estava transportando um animal. Eu Uhum. tinha que ter falado no aeroporto. Mas eu não fiz isso, mas não tem problema, porque deu tudo certo. Eu entrei em contato com o. Tipo, ai, o O office de órgão veterinário aqui da responsável, minha. assim. É o órgão Ah, responsável aqui da minha cidade de animais. E eu falei: oi, eu vim do Brasil, tá aqui a documentação do meu animal. O que que eu tenho que fazer? Porque, claro, quando a gente se muda também, a gente é imigrante, a gente não sabe nada, né? A gente chega perdido, a gente acha que fez tudo errado, a gente acha que vai ser deportado e é tudo um horror. E daí eu já pensei, ai, vou mandar meu gato embora, vou ter que voltar pro Brasil, sabe? Eu fiquei super nervosa na época. E aí a mulher conferiu a minha documentação e disse, não, tá tudo certo. Quando tu ir no veterinário, leva essa documentação. E aí, quando a gente foi no veterinário aqui, o veterinário checou, disse, não, tá tudo certo, eu vou fazer o passaporte dele europeu. E aí, hoje, meu gato tem um não. passaporte Olha só. europeu e eu não E tenho. você não Você não tem? tem, o gato tem. Nem eu, nem ninguém. Puta merda. Mas o meu gato pode morar aqui na União Europeia. Ele não precisa de visto, eu preciso. É, fofinho demais. É, Cara, que massa. Muito obrigado, É, velho, obrigado por explicar tudo, né? porque é um processo que, sim, cara, eu imagino que você deve ter lido muitas coisas e ido muito atrás das informações pra saber É, tudo que vocês tinham que fazer. espero Você e o que, Vitor, né, no caso. sim. sim. Espero que Foi um todo processo mundo, bem né? trabalhoso. Pode falar, pode falar. Foi um processo bem trabalhoso e caro. Ele não é um processo barato, então, assim, eu entendo quem deixa o animal no Brasil, mas eu também penso, pô, mas dá para se planejar, sabe, para trazer. Uhum. Claro, tem situações, como eu disse, o animal para ir na cabine é de 8 a 10 quilos. Tem gente que tem cachorro que tem 40, 50 quilos. São enormes. E esses animais, eles têm que ir na parte da bagagem. Às vezes, tu não quer submeter o teu animal a isso. Ou tu prefere mandar de navio, ou sei lá eu, sabe? Existem outros meios, né? De fazer esse transporte. A minha experiência realmente com animal de pequeno porte e que conseguiu viajar na cabine, mas eu sei que tem muita regulamentação de transporte de carga viva. Isso é Uhum. só ali no Aham, o só a topo do superfície. iceberg da burocracia para se trazer um animal, mas tragam seus bichinhos, eles fazem a vida da gente muito feliz aqui, E dos amigos também. É, dos amigos e também. dos amigos também. Bom, então, acho que a gente vai seguir um pouquinho mais aqui pro final do podcast. E tem algumas perguntas que são meio de praxe. Quem ouve já sabe quais são. Sim. A gente gostaria de saber o que que você mais gosta aqui da Alemanha e o que que você não gosta aqui da Alemanha.
Então tá, vamos lá pela 10ª vez do podcast falar sobre a segurança. É muito boa a segurança desse país. E eu acho que é só vindo para cá mesmo que tu realmente tem essa experiência. Porque eu sempre escutei isso das pessoas, sabe? Do tipo, ai, como é seguro morar na Europa, que tu não te sente medo. E eu nunca acreditei muito nisso, assim. Não é que eu não acreditava, mas tu viver isso de fato e tu ver que não tem problema tu pegar o teu celular às 10h30 da noite na rua, porque tu tem que olhar a rua que tu tem que ir, é, ela tem um, ela tem um peso em ti que é um peso de liberdade, entendeu? E eu me sinto muito livre aqui na Alemanha. Eu me sinto livre, que era uma coisa que eu não me sentia mais em Porto Alegre. Outras cidades eu não posso falar, mas a criminalidade subiu muito, né? Acho que todo o Brasil, na verdade, e eu não me sentia mais segura em Porto Alegre. Eu não me sinto segura, infelizmente, quando eu vou a Porto Alegre, eu ando de Uber para cima e para baixo, eu sinto falta. Quem é de Porto Alegre sabe, a gente tem a orla do gasômetro, que é lindíssimo de caminhar ao lado do Guaíba, que é muito gostoso de tu poder fazer uma caminhada, e eu não me sentia segura de fazer isso. Uhum. E toda vez que eu caminho no rio, aqui na minha cidade, não no rio, né, mas na beira do rio, e eu caminho e eu vejo isso, eu penso, puta, como eu queria poder fazer isso lá no Brasil, sabe? E eu não faço. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito aqui da Alemanha, essa liberdade, o nosso poder de compra, e agora eu vou falar sendo doutorando. Quem tem bolsa de doutorado no Brasil, em 2023, pelo menos, a bolsa ela tá R$ 2.200, a não ser que tu seja FAPESP, que daí é mais caro, e tu não consegue comprar muitas tuas coisas mais com R$ 2.200 no Brasil. Tudo tá caro e em valor de moeda eu ganho menos aqui na Alemanha. Eu não ganho 2.200 euros, eu ganho menos. Mas com o meu salário eu consigo, por exemplo, comprar um iPhone top de linha e vai me sobrar dinheiro. Eu não posso fazer isso no Brasil. Eu vou dar um exemplo do iPhone, que eu acho que é uma coisa que é bem cara, que todo mundo sabe, mais ou menos o absurdo que custa no Brasil e Sim. quanto tempo leva para conseguir se comprar um iPhone no Brasil. Então, eu vou dar isso de exemplo. Então, eu acho que o poder de compra aqui, quando eu penso em 2 euros e eu penso em R$ 2, eles não são comparáveis. Uhum. Com O que certeza é o não. valor de 2 euros e o valor de R$ 2. Eu gosto da diversidade daqui. Eu conheci gente de muitas nacionalidades. Eu conheci gente da Indonésia, da Itália, sei lá, de um monte de lugar. Eu conheci Pode escolher gente de qualquer tudo um, que era né? canto. Tem gente de todo lugar do Tipo, mundo. sei lá, não sei nem por onde começar. Eu acho que eu É, conheci gente de abre quase toda muitos a horizontes, Europa. né? Conhecer tanta gente assim. E isso me fez perceber que a maneira que a gente vive no Brasil não necessariamente é a maneira correta. Não é correta, mas ela não é única. Uhum. Existem muitos meios de viver a vida que não necessariamente é só o nosso jeito cultural. Uhum. Óbvio, amo minha cultura, amo o brasileiro gritão, a nossa comida. Alemão reclama muito que brasileiro faz muito barulho, que a gente é muito espalhafatoso, que a gente é muito. Tá sempre encostando um no outro, sabe? Essa coisa de se abraçar, de se beijar. É uma coisa que ela acontece aqui, sim. Eu conheço alemães que beijam e abraçam, não me levem a mal, mas é uma coisa que eles estranham. E tu percebe que, opa, dá para viver uma vida. Acho que uma das coisas mais fortes que eu aprendi aqui na Alemanha foi a falar não. Hoje eu falo não. E eu não preciso justificar o meu não, que é Uhum. uma coisa que no Brasil tu não faz. Se alguém te chama para tomar uma cerveja e tu não tá afim de ir, tu fala, eu não vou ir porque é aniversário da minha tartaruga hoje. Eu nunca vou precisar fazer isso aqui na Alemanha. Se alguém falar para mim, eu quer sair para tomar uma cerveja, eu vou dizer, não, não. A pessoa vai dizer, tá bom. E eu acho que isso é passado para as pessoas como algo meio rude. Do tipo, o alemão ele é frio, ele é grosso, mas eu gosto muito desse pragmatismo. É, porque na O que eu verdade não é gosto da simplesmente Alemanha respeitar, né?
É exato, é tu respeitar a pessoa. Aí, linkando com o que eu não gosto na Alemanha, eu não gosto que eles são muito pragmáticos. Então, ao mesmo tempo que é muito bom, às vezes é ruim também, obviamente, porque a gente não tem essa cultura. A primeira vez que eu tomei um não de um alemão, eu pensei, nossa, essa pessoa me odeia, entendeu? E, óbvio, hoje eu já aprendi que não é bem assim. E tem algumas coisas que me incomodam aqui. Eu acho que é principalmente a falta de digitalização do país. Acho que resolver burocracia por telefone ou por carta é uma coisa que ainda é muito difícil para mim. As pessoas não responderem um e-mail, eu acho um absurdo, principalmente para quem ainda não sabe falar muito bem a língua ou ainda está em processo de aprendizado. É uma coisa muito difícil. Então, eu acho que todo mundo tem essa imagem que a Alemanha é um país tecnológico por causa dos carros e tudo mais, e a gente está uns 20 anos atrasado em questão de tecnologia aqui. E eu percebo isso principalmente quando eu vou para o Brasil, que eu resolvo tudo muito fácil. E não é porque é no Brasil que, mas é a tua cultura, tu sabe. Não, é porque é fácil resolver. Uhum. Entendeu? Às vezes, obviamente, tu vai encontrar pessoas que vão complicar a tua vida, como em qualquer outro lugar. Então, isso é algo que me incomoda muito aqui. E eu sei que o Covid acelerou bastante a digitalização, mas tem um longo caminho pela frente ainda. Uhum. Vai chegar, já já. Vamos indo. Espero. Esperamos, né? E do Brasil, uma coisa que você gosta muito do Brasil e que uma coisa que você não gosta, assim. O que eu gosto do Brasil, eu gosto dos meus amigos de lá, eu gosto da minha família, eu gosto de ir num bar e gritar, bater numa mesa de bar, sabe? Eu sinto muita falta de fazer isso aqui. Eu sinto falta de ir pro bar e ter snack para comer. Não é só cerveja, é ter uma batatinha, é ter uma polentinha. Porque aqui é muito comum tu ir nos bares na Alemanha, é só cerveja. Ou só o drink. Se tu quer comer alguma coisa, tem que sair. Entendeu? Tem que procurar um podrão de esquina para comer. Entendeu? Não tem essa coisa de tu sentar numa mesa, vou passar a noite inteira falando merda e batendo na mesa e comendo. Eu sinto falta dessa energia. Uhum. Eu acho que o melhor do Brasil é o brasileiro, não adianta. O que eu não sinto falta do Brasil é. Isso pode parecer um pouco contraditório, porque eu falei da questão da digitalização e internet, etc. Mas me incomoda muito no Brasil essa cultura ainda da rede social, de ter que mostrar tudo que a pessoa está fazendo. Sim. Eu não tenho mais Instagram, eu deletei, inclusive, quando eu vim para a Alemanha. Eu não tenho mais Instagram, não tenho mais Facebook, eu não tenho nada dessas redes de mostrar o que eu estou fazendo da minha vida. Uhum. E eu percebo o quanto isso me incomoda quando eu vou pro Brasil. Do tipo assim, eu tô, às vezes, sei lá, vamos tomar uma cerveja na mesa de bar? Cara, eu quero tomar minha cerveja, quero conversar com meus amigos. Daí todo mundo pega o celular e faz assim. Uhum. E tira foto. E, tipo, é legal porque tu registra aquele momento, mas, por outro lado, tipo, por que eu tenho que registrar tudo que eu tô fazendo? E eu acho que a gente tem isso muito forte nessa cultura de influencer e de. Metendo pau em vocês, né? Aqui, desculpa. Mas Tudo bem. essa cultura de rede social me incomoda, sabe? Antes eu não me incomodava. Então, isso é uma coisa que me irrita atualmente no Brasil. Acho que me irrita também a coisa de ter que se justificar. Eu acho que tudo que eu gosto e o que eu não gosto tá meio misturado. Uhum. Mas essa coisa de ter que se justificar para tudo que tu vai fazer, parece que tu tem que dar satisfação da tua vida para todo mundo. Eu não sinto isso aqui. E isso é uma coisa que eu não sinto falta. Eu não sinto falta do calor de Porto Alegre. Gente, calor insuportável daquela cidade, entendeu? Não sinto falta. Porém, eu sinto falta de ter um inverno com mais luz, né? Que aqui na Alemanha todo mundo fala da escuridão e, né? É Escuridão, real. ela é real. E isso é uma coisa que ela meio que acaba com a cabeça da gente, né? Que é acostumado com mais ou menos sempre a mesma quantidade de luz. É uma coisa bem bizarra, assim, mas também no verão a gente tem a vantagem de ter sol até 11 horas da noite. Então é um preço que eu, sei lá, acho que eu tô disposta a pagar para viver aqui. Que mais que eu não gosto do Brasil? É, acho que é isso, assim, sabe? É tudo Uhum. meio que uma mistura. Eu acho que eu não odeio a Alemanha, assim como eu também não amo o Brasil.
Uhum. Acho que tem de É tudo um meio pouco. Acho que a gente aprende claro. com eles. balança, né? Na balança. Acho que a Coisas gente de lá, aprende. coisas Eu de cá. aprendi muita coisa aqui, mas eu também ensinei muita coisa, digamos assim. Uhum. Acho que o ponto é sempre esse, né? Quanto mais lugares você for, é você ir juntando, né, as coisas que são boas daquilo e espalhando o Sim, que é bom dos outros lugares nos países que você for indo. Então, acho que tá no caminho certo. sim. Sim. Né? Porque não Acho vai que ter um sim. lugar ideal e é isso. Não, com certeza não vai E ter. agora, para finalizar, então, o nosso podcast, fazer a pergunta aqui uma das que eu mais gosto, para ser bem sincero. Conta aí, então, fala pra galera aquela dica que você gostaria de ter recebido, que você fala assim, puta, essa dica não dava pra deixar de faltar. Você manda pra todo mundo essa dica, aquela perfeitola, assim. Acho que é a de sempre, que é o aprender o alemão, mas não só aprender alemão. Aprender no alemão os substantivos com os artigos. Quem aprende alemão sabe do que eu estou falando. Sim. Essa era a dica que eu queria ter recebido. Com os Porque só artigos, né? aprender alemão é diferente de tu aprender o alemão com os substantivos e artigos. Acho que era essa a dica que eu queria. Válido, é É uma boa válido, é dica. válido. Ah, Até pra quem porque já tá aqui. de É. resto, agora eu já tô aqui mesmo, agora eu já tenho que aprender tudo de novo, tudo que eu aprendi com os artigos errados, e daí acaba falando errado pro resto da vida. Mas de outras coisas eu não sei, eu acho que eu tive uma adaptação relativamente boa aqui, sabe? Eu conheço alguns brasileiros, mas eu consegui me conectar com um ou outro alemão ou pessoas de outras nacionalidades. Eu acho que eu consigo viver a minha vida com o meu alemão meio quebrado, assim, eu acho que eu vivo. Poderia viver mais confortável, com certeza, ainda passo perrengue, quem não passa, mas isso eu passaria em Portugal falando português também. Uhum. Então, isso é a vida do imigrante. Sim. E essa vida ela não é para todo mundo. Eu acho que foi até meio que uma loucura. Às vezes eu paro para pensar, nossa, eu acho que eu fiz uma loucura, porque como eu falei lá no início do podcast, eu nunca tinha saído do Brasil. E eu saí de mala e cuia e gato embaixo do braço e fui para outro continente. E eu sei que essa vida não é para todo mundo. Nem todo mundo está disposto a passar os perrengues que a gente passa. Pode parecer do tipo, a europeia é sofredora, mas não é só flores morar aqui. Sim. Não Exato. é. E por trás da rede social, onde está todo mundo feliz, tem muito perrengue por baixo, entendeu? Que isso a Com rede social não certeza. mostra. Exato. É muito isso Real mesmo. oficial. Bom, É. mas então acho que foi muito, muito, muito boa a nossa conversa. Eu gostei muito. Muito obrigada, Laísa, por aceitar esse convite de vir aqui compartilhar um pouquinho da sua experiência, né, da parte de biotecnologia, da parte do Snowzinho, né, enfim, ajudar com todas essas informações que você comentou aqui com a gente. Acho que vai ser muito útil para quem está ouvindo. E quer falar mais alguma coisa, Gê? Quero agradecer também. Obrigado, Laísa, por aceitar nosso convite. Estava programando já de vir aqui, agora veio, explicou tudo certinho. Espero que tenha ajudado a todo mundo. Muitas coisas a gente também não sabia, então obrigado novamente. E Muita esperamos ver o informação, Noezinho. desculpa, falo Não, pelos mas é ótimo, cotovelos, é desculpa. ótimo. Vai Quanto ficar mais gigante o informação é podcast. bom. Não, É vai ficar ótimo. podcast, Vai né? chegar. É podcast. É para falar mesmo. Estamos aí Exatamente. para isso. É pra falar. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de abril agora com a Laísa. Se vocês gostaram, já aproveita e curte esse vídeo, comenta aí embaixo e compartilha com as pessoas que podem se beneficiar com o que a gente comentou aqui nesse episódio. E se inscreve no canal e segue a gente também lá no Spotify, nas redes sociais, para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Um beijo e até a próxima.